Fala aí galera, tudo bem? Eu vivo falando que eu não sou youtuber, né? E realmente não sou, mas tem coisa que eu gosto de emitir a minha opinião aí em alguns vídeos. E eu queria fazer um videozinho rápido aí em relação a essa polêmica que foi gerada aí, né? Entre aquela notícia falaciosa da Globo e o presidente Jair Bolsonaro, né? Um monte de gente está colocando no Twitter Globo lixo, Globo bosta, esgoto, enfim. O que a gente tem que entender em relação a isso aí é assim, cara, que a TV aberta, né, a TV em geral, ela tem dois objetivos principalmente, né, que é o entretenimento e a informação, tá? Obviamente que existem alguns programas que fazem a união, né, desses dois elementos, né, que é o entretenimento informativo. Por exemplo, né, Show do Milhão, um programa que a Cultura tinha que chamava Quem Sabe Sabe, o próprio Passa ou Repassa, né, do Gugu. Então esses são programas assim que são entretenedores, mas também você aprende alguma coisa. Mas assim, a parte de entretenimento geral da TV, ela é muito descartável. Tá? Você não tem assim nada de bom praticamente para absorver. Geralmente fofoca ou são quadros que não servem para fazer a pessoa pensar. É basicamente isso, é para você descansar o seu cérebro, entendeu? Você não precisa de conhecimento, você não precisa de se esforçar para entender nada. É um entretenimento que está ali pronto, é um pastelão, né? Então a gente tem muito disso na nossa TV, e não é só na Globo, né? São em várias emissoras aí. É que a Globo, assim, né, se destacou muito pela questão das novelas, que pra mim é um absurdo, né? São programas totalmente desinformativos e viram, assim, clichês, né? Chega até a ficar meio chato. As novelas ultimamente têm feito muito merchandising, né? Fica tentando revitalizar artistas e conceitos que já estão para baixo, né? Então aí fica essa coisa essa puxação de saco, enfim. E aí o que sobrava para a Globo, né? Era o tal do jornalismo, que a gente entendia ser um jornalismo sério, né? Mas hoje a gente vendo com a questão do governo, né? Os governos anteriores aí que sempre deram um jeito de fazer essa alimentação da emissora, né? Essa alimentação financeira da emissora através de contratos aí públicos, né? Então a gente ficava naquele jornalismo não muito, vamos dizer assim, investigativo, bombástico, mas nem tanto, né? Porque tudo que envolvia atacar o governo, a Globo tirava um pouco o pé, né? Agora a gente está vendo aí o contrário, certo? Como o Bolsonaro já foi categórico em cortar vamos dizer, essa alimentação, né, esse cordão umbilical com a Globo, eles desandaram a meter o pau no presidente, no governo, em tudo que acontece. Então eles ficam como se fossem assim leões à espreita mesmo, né? Qualquer coisinha eles pulam em cima e fazem, né, assim, um alarde, né? Uma coisa que é pequena, de repente vira aí uma pequena marola, vira um tsunami, tá? Não foi diferente com essa notícia aí do porteiro, né, que recebeu o Bolsonaro e tal, mas isso é uma coisa que já vem, né, bem de antes, já foi planejada, né? Vocês podem, quem assistiu aí, viu que a casa do Rony era a 65 e a do Bolsonaro é a 58. Não tem nada a ver. Por que o porteiro ia colocar 58 ali? A troco de nada, né? Então a gente já tem uma ideia aí de que isso foi planejado. E aí estão surgindo algumas coisas em relação a isso, né? Uma delas, não sei se é verídica ou se procede, mas é que os envolvidos, né, nessa barbárie aí que foi o assassinato da Marielle, eles estão querendo dar uma atrasada, né? Eles estão querendo, assim, de alguma forma usar
do próprio sistema moroso, né, do sistema ineficiente da nossa justiça, para ganhar tempo e para de repente até sair livre, né? Que é a questão de incriminar o presidente. Quando você consegue de alguma forma envolver o presidente da República numa denúncia, você sobe o processo para o Supremo Tribunal Federal, entendeu? E aí já viu, né? Você imagina um processo desse nas mãos de um Gilmar Mendes, né, do Ricardo Lewandowski, né, como relatores, por exemplo, o que não ia virar, né? Aí tem a questão de pedir vista, aí a coisa não anda. Você põe isso anos e anos e anos, né? Aí tem a opinião pública que começa também a meter o pau. Os caras também lá ficam putos da vida e acabam travando tudo. Aí isso seria assim o cenário ideal, né, para quem realmente assassinou a Marielle. As investigações ficariam praticamente estagnadas, certo? Por outro lado, vamos dizer assim, essa colocação que foi feita, né, do presidente na história, ela gera também assim uma outra suspeita, né? Porque pouquíssimo tempo após o Marcos Valério citar o nome do Lula na morte do Celso Daniel, aí aparece essa história, entendeu? Então fica aquela suspeita de que assim a esquerda de alguma forma também está querendo tirar o foco, né, da história, do burburinho todo, de cima do presidente Lula, do ex-presidente Lula, né, pelo amor de Deus, não é presidente, hoje é inclusive um presidiário, né, presidiário Lula. Então assim, vamos abafar esse caso, aí o povo para de falar sobre isso e vai começar a falar que o Bolsonaro é o mandante do crime, né, o mandante do assassinato da Marielle, certo? Então assim, essas duas coisas aí tem muito a ver, né? A primeira, que é a questão lá do STF, eu não posso afirmar, obviamente, mas que vamos dizer assim, essa divulgação, né, dessa história toda do porteiro aí veio bem a calhar, né, agora, nesse momento, isso é óbvio, né? Eu acho que ninguém duvida disso, tá? Justamente para confundir as pessoas, né? E só para terminar, assim, rapidamente, eu queria falar que eu tenho uma opinião pessoal e eu acho que o Jair Bolsonaro está vacilando muito nesse ponto. Ele usa muito as redes sociais, ele usa muito a internet, mas ele usa pouco a TV aberta principalmente. A gente tem que entender que no Brasil existem as pessoas esclarecidas, existem as pessoas que não assistem Faustão, que não assistem Gugu, que não assistem novela, né? Existem as pessoas que leem bastante, que se informam bastante, né? Estão sempre antenadas, mas tem aquele pessoal que não curte muito isso aí não, né? Informação, leitura, conhecimento não é muito com eles. Eles preferem o quê? Aquela coisa mais light. Então o cara assiste uma novela, o cara assiste uma tela quente, né? Ou A Hora da Venenosa, né? Enfim, um programa de entrevista, que é até legal, mas eu acho que falta o Bolsonaro pegar tempo de TV, entendeu? Fazer um discurso de uns 3, 4 minutos ali, pelo menos umas 2 vezes por semana. Toda vez que atacarem ele, toda vez que colocarem alguma notícia falsa, alguma coisa que vá assim, prejudicar a imagem do governo e que não seja verdade, ele vem em rede nacional, porque as TVs, né, são obrigadas a conceder esse tempo de fala para o presidente. Ele vai em rede nacional e ele faz um discurso desmentindo tudo isso, né, o que está sendo falado, ou, não sei se eu poderia usar esse termo, mas se defendendo de acusações que possam estar sendo feitas contra ele, tá? Então, lançar a mão desse recurso é uma coisa importante, eu acho que o Bolsonaro tem vacilado nesse ponto. Ele não usa TV aberta, ele usa só o Twitter, o Instagram e faz live, tá? Legal, ele já tem o público dele para isso. Os caras que vão assisti-lo, são os caras que votaram nele, né? É o pessoal que, de repente, assim, já sabe a verdade sobre a história, né? Mas quem geralmente não tá muito aí para ele ou não gosta dele, é aquele pessoal que ele não atinge, né? E ele poderia atingir através da TV aberta. Então eu acho que falta um pouquinho de assessoria. Falta um cara ali para dar uns toques nele, né? Inclusive essa live que ele fez aí,
ele como ser humano dá pra gente compreender, né, que ele tava muito puto da vida, né, ele tava assim exasperado por conta dessa notícia que saiu aí, mentirosa. Mas assim, o cara tá bufando, sabe, tá soltando fogo pelas ventas, ele não pode abrir uma live e sair xingando, entendeu? Chamando os caras de canalha, por mais que eles sejam, né? Você imagina se uma pessoa que já não gosta do Bolsonaro ou tem uma ideia meio distorcida dele, pega ele naquele estado, né, de nervosismo, né, xingando todo mundo e cuspindo marimbondo. Não pega bem para ele, né, como presidente da República. Então eu acho que assim, falta um pouquinho de um monitoramento por parte de uma assessoria das ações, das palavras do presidente, né, uma estratégia melhor. Eu acho que a TV aberta é um caminho, e o outro caminho é, antes de ele fazer uma live, antes de ele publicar alguma coisa, antes de ele ir na TV dar uma entrevista, ele se reunir com os assessores dele, assessores de imagem, assessores os porta-vozes, enfim, para montar uma estratégia, se adequar, né, ao momento, ver o que vai falar, ver como vai reagir, para que ele pare de se queimar e pare de repente assim perder popularidade por conta de atitudes assim que acabam sendo meio intempestivas, certo? Então essas são minhas impressões sobre isso aí. Eu não vou assim xingar nenhuma emissora ou nada. Todos nós sabemos hoje o que a Globo representa e o jornalismo porco e mal feito, né, que ela tem feito. Agora, infelizmente TV sempre foi isso, né, gente? Tá? Então vamos, assim, as pessoas que acreditam, né, na TV, eu já estive nos bastidores, já fui conhecer os bastidores de uma TV. É tudo, tá? Tudo não, mas a maioria é enganação, né? É para realmente assim enfiar uma opinião na cabeça do povo que eles querem, né? Então a gente não deve ficar assim muito pender muito, né, para o lado do que está sendo falado na TV antes de verificar, antes de checar realmente a informação. Beleza? Abraço a todos, até mais.